So far this year, there have been 38 reports of UFO sightings reported to the National UFO Reporting Center. Well, there's one that has caught the internet's eye involving red rocks. Canada has a significant UFO history. We're one of the few countries that actually logs and collects UFO data on a yearly basis. Mysterious sight in the sky. In the last couple of hours, our newsroom has been flooded with messages asking what it could be. The object is quite curious to me because it seems to have no visible means of propulsion. So this very well could be something out of this world. O mundo foi tomado por pânico quando um enorme disco apareceu nos céus sobre uma vila remota na Malásia. Os moradores ficaram em choque enquanto a misteriosa nave cruzava o horizonte. De repente, o objeto gigante inclinou-se de lado, movendo-se de maneira estranha e revelando um ponto luminoso bem no centro. O voo em altitude tão baixa era extremamente incomum, e alguns especularam que o disco estava lá intencionalmente para ser visto e provocar medo. Apesar dos avisos aos oficiais, o avistamento foi tratado como uma farsa, e logo o alvoroço diminuiu, pois o OVNI nunca mais apareceu. Agora, imagine uma mulher dirigindo perto do aeroporto em Tempe, Arizona, quando ela avista algo flutuando ao longe, um enorme objeto em forma de disco, parado no céu como se estivesse preso. O vídeo do incidente rapidamente foi parar na internet e as teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que era um OVNI se camuflando nas nuvens, enquanto outros sugeriam que era apenas uma nuvem lenticular, uma formação natural que se assemelha assustadoramente a uma nave alienígena. Especialistas analisaram as imagens e confirmaram que o disco era apenas uma nuvem formada pela montanha próxima, explicando por que ele não se movia. OVNI em Glasgow. Lindsay, come here. Enquanto passeavam tranquilamente por Glasgow, um casal inesperadamente se deparou com algo sobrenatural. Um objeto estranho flutuava pelo céu e, por um momento, parecia até ter uma forma humanoide. O misterioso objeto desceu bem baixo antes de desaparecer de repente. O homem que filmou o incidente insistiu que era um OVNI, já que ninguém conseguiu identificar o que era. Antes que você comece a especular sobre alienígenas, é bom lembrar que OVNI não significa necessariamente algo extraterrestre. Alguns acreditam que poderia ser um balão meteorológico, já que era grande demais para ser um simples drone. E você, o que acha? Deixe suas teorias nos comentários. OVNI no Uruguai. Parece que esses discos voadores já marcaram presença em quase todos os cantos do mundo. Menos no meu quintal, mas, voltando ao caso, este avistamento intrigante de OVNI foi registrado no Uruguai em 1994 e continua a ser um dos mais falados até hoje. O motivo? Nunca foi desmentido. Muitas pessoas juram que se trata de um avistamento legítimo de um OVNI. Claro, com o passar dos anos, surgiram teorias céticas, alegando que poderia ser alguma tecnologia secreta do governo, mas até agora, nada foi oficialmente confirmado. O mistério continua. Disco voador. Esse objeto em forma de disco que você está vendo foi flagrado sobrevoando as ondas do mar na África do Sul, em 2003. Você pode estar se perguntando por que essas imagens antigas ainda circulam na internet. Bem, a África do Sul tem uma longa história de avistamentos de OVNIs, e este é considerado um dos mais confiáveis. O objeto pairou no céu por um bom tempo antes de desaparecer misteriosamente. Notou aquela luz piscando em cima dele? Alguns acreditam que era um sinal para abrir um portal e permitir que a nave retornasse à sua dimensão. Pode parecer absurdo, mas os moradores locais acreditam fielmente e desde então carregam esse medo. Objeto em forma de seta. Esse clipe intrigante vem de São Paulo, Brasil, onde um morador de um prédio capturou algo incomum flutuando no céu. Inicialmente, ele achou que fosse algum objeto de um vizinho e não deu muita importância.
Mas, depois de ver a mesma coisa no céu algum tempo depois, percebeu que algo realmente estranho estava acontecendo. O objeto em forma de seta permaneceu suspenso, chamando a atenção de mais pessoas. Com isso, começaram as especulações. Alguns acreditavam que se tratava de algo de outro mundo, enquanto os céticos sugeriam que poderia ser apenas uma armação elaborada. Orbe veloz. Quando o diretor do Escritório de Pesquisa de Anomalias dos Estados Unidos divulgou imagens secretas de um OVNI, o mundo entrou em alvoroço. Um drone militar capturou um orbe em alta velocidade que cruzava o quadro de maneira impressionante. A câmera tentou segui-lo, mas perdeu o objeto rapidamente. Após a análise de especialistas, descobriram que os movimentos do orbe desafiavam as leis básicas da física. Desde a divulgação desse vídeo, a discussão sobre OVNIs e vida extraterrestre parece ter ficado muito mais real e iminente. OVNI chileno. Em um fenômeno intrigante no Chile, uma equipe de especialistas se deparou com imagens extremamente curiosas, apresentadas por um oficial militar. O vídeo, gravado por um helicóptero da Marinha do Chile em 2014, capturou um pequeno objeto oval pairando no céu. O mais estranho é que o objeto parecia mal se mover até liberar uma misteriosa onda escura atrás de si. O clipe deixou militares e investigadores de atividades aéreas anômalas perplexos. Após análises, os especialistas chegaram à conclusão de que aquele objeto não era uma nave feita pelo homem, pois mantinha uma temperatura impressionante de 370 graus Celsius, muito acima do que qualquer aeronave comum suportaria. Um mistério ainda sem resposta clara. Visitantes da Lua. Cuidado com o que você pode encontrar na Lua. Um cara conseguiu capturar imagens impressionantes por puro acaso. Tudo parecia normal até que ele avistou 3 objetos brancos, em forma de pílula, cruzando a superfície lunar. O momento foi um choque total e ele não fazia ideia do que estava presenciando. Não havia chance de ser um vídeo gerado por computador, pois as sombras dos objetos estavam perfeitamente alinhadas com o terreno. De repente, eles desapareceram como se tivessem se fundido à Lua. Esse clipe gerou uma enxurrada de teorias da conspiração. Seriam extraterrestres chegando ao nosso satélite ou um projeto secreto em andamento? Seja o que for, o vídeo causou um verdadeiro alvoroço. O charuto de Machu Picchu. Um grupo de turistas estava explorando as alturas de Machu Picchu quando testemunhou uma visão misteriosa. À distância, um objeto longo e fino, em forma de charuto, cruzava o céu perto das colinas. A cena era intrigante, e muitos acreditaram que os alienígenas tinham aprimorado sua tecnologia, trocando os discos voadores por essa nova forma. Apesar das especulações, nenhuma prova concreta surgiu para confirmar que era de fato um OVNI. Mas considerando que o Peru é famoso por suas histórias de avistamentos extraterrestres, esse incidente não foi uma grande surpresa. Disco iluminado no México. Um pouco mais ao norte, em Tempos Atlin, México, outro avistamento de tirar o fôlego foi registrado à noite. Um objeto em forma de disco, brilhantemente iluminado, parecia girar lentamente enquanto sobrevoava a pirâmide tolteca. O que deixou muitos céticos sem palavras foi o fato de o objeto emitir feixes de luz como se estivesse tentando pousar com segurança. A teoria mais popular online: talvez os alienígenas tenham confundido as pirâmides toltecas com as egípcias, que também são palco de diversos avistamentos de OVNIs. Um GPS alienígena fora de controle pode acontecer com os melhores. Objeto triangular. Durante uma caminhada noturna na Croácia, um grupo de pessoas se deparou com uma visão intrigante. Um objeto triangular pairava no céu, iluminado por luzes neon azuis. O OVNI parecia estar estacionado, e o homem que gravou o clipe nunca tinha visto algo assim antes. Ao buscar informações na internet, ele se deparou com uma série de teorias que variavam de uma simples brincadeira a uma possível visita alienígena. Enquanto todas essas especulações surgiam, o objeto continuava sua dança misteriosa no céu. Luzes dançantes.
Em Kansas, um homem foi despertado por ruídos estranhos do lado de fora e, ao investigar, conseguiu capturar um clipe aterrador. Ele avistou um objeto que parecia estar escondido atrás das nuvens, emitindo luzes brilhantes. De repente, o que parecia ser um único objeto triangular, com uma luz em cada canto, começou a girar de forma caótica. O homem teorizou que poderia ser um OVNI de outra dimensão, mas a maneira como as luzes piscavam o tornava suspeito. Alguns chegaram a chamar a gravação de hoax. Embora a autenticidade do clipe permaneça incerta, o mistério de tais objetos continua a nos intrigar, fazendo com que questionemos se eles realmente estão visitando o nosso planeta. Gigantes nas montanhas. Dios mío! Mamá! Míralo! Durante uma expedição no Peru, uma família se deparou com uma visão incrível: duas enormes figuras humanoides no cume de uma montanha. Essas entidades não eram parecidas com humanos comuns, eram verdadeiros gigantes. O homem que registrou a cena notou a impressionante diferença de altura entre ele e as figuras, mesmo a uma boa distância. Muitas pessoas começaram a especular que poderiam ser visitantes extraterrestres. No entanto, a baixa qualidade do vídeo deixou tudo em aberto, deixando os turistas intrigados e um pouco assustados. Estrangeiros no Brasil. No início deste ano, outra aparição peculiar aconteceu em uma colina remota no Brasil. Um grupo de amigos avistou criaturas humanoides com cerca de 3 metros de altura sob a luz do dia. As entidades imponentes provocaram arrepios nos que as observavam enquanto caminhavam pela trilha, antes de inexplicavelmente se posicionarem no topo da colina. O avistamento gerou uma onda de especulações online, com muitos internautas convencidos de que eram extraterrestres em visita ao nosso planeta, enquanto outros acreditavam que eram apenas caminhantes filmados de um ângulo inusitado. Com todas essas teorias, fica a sensação de que nosso planeta se tornou um verdadeiro ponto de encontro para essas misteriosas entidades. Isso até me lembrou de um caso famoso de ataques alienígenas no Brasil, documentado pela Globo através do Linha Direta. Tudo começou com uma luz no céu, em seguida uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Que eles movimentassem qualquer parte do músculo. E a partir daí, a dor se tornava insuportável, profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo tomados. Visitante do Milharal. What are you? Um fazendeiro do norte dos Estados Unidos estava enfrentando estranhas perturbações em seu campo de milho e decidiu investigar durante a noite. Armado com uma lanterna e uma câmera, ele percorreu sua propriedade e logo avistou algo escondido entre os altos caules. A figura que surgiu parecia saída de um filme de ficção científica. Uma entidade com olhos grandes e uma estatura baixa. Ela ficou ali por um tempo, mas assim que percebeu que estava sendo gravada, desapareceu rapidamente atrás dos arbustos. O fazendeiro suspeitou que poderia haver mais de um ser no campo e decidiu explorar. No entanto, a entidade nunca se revelou totalmente, deixando-o intrigado e assustado com suas intenções desconhecidas. Em um momento de pânico, ele decidiu correr para se proteger. Seria um alienígena descendo do espaço ou apenas alguém fazendo uma brincadeira? A verdade permaneceu envolta em mistério enquanto os distúrbios em sua fazenda cessavam. E assim, com mais perguntas do que respostas, chegamos ao final deste episódio. As filmagens dos OVNIs deixaram todos em choque. E quem sabe o que mais está escondido nas sombras do nosso céu? Se você gostou do que viu, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos surpreendentes. E lembre-se, nem tudo que brilha é o que parece. Até a próxima e fique atento. O desconhecido pode estar mais perto do que você imagina.